A título dessa extensão, né, dessa prolongação que ele vai fazer, seja para estender o curso, seja para passar um pouco mais de tempo em Malta, existe algum tipo de dificultador que possa fazer com que essa permissão seja negada? Existe a possibilidade dessa permissão ser negada? Existe, porque o ingresso de um estrangeiro num outro país, no caso da União Europeia, numa zona integrativa, né, é direito soberano do Estado que está recebendo. E ele, por ser direito soberano do Estado que está recebendo, você tem uma certa discricionariedade. Eu quero, não quero. É claro que, obviamente, o oficial de imigração ele vai seguir parâmetros minimamente objetivos, né? Você tem passagem de volta? Tem. Você tem comprovação de vacina, o seu caderno vacinal. Malta exige a vacina de febre amarela, né? Que tem um período de 10 anos de validade. Você tem aquela carteirinha mais ou menos de cor amarela que é expedida pela Anvisa brasileira. Isso. Então você geralmente deixa uma páginazinha do passaporte, bota um clipezinho ali, né? Tem a febre amarela. Você tem toda a cobertura vacinal pós-Covid, tá aqui. Tá em inglês, tá? Tem QR Code, tem. E você pode já ter isso pelo SUS do Brasil. Você tem a versão em espanhol, em inglês e português. Inclusive o SUS do Brasil ele está disponibilizando uma versão semelhante a esse certificado de Covid para o certificado de febre amarela. Você pode já com QR Code. Exatamente. E esse certificado do SUS, desde 2021, nós recebemos a informação oficial que ele já está validado em Malta. Quer dizer, agora tudo está validado com Covid, mas imagine lá em 2020, quando o mundo parou. Imagine em 2021, quando o mundo estava estacionado, né, entrando em recessão econômica e desespero todo. Malta reconheceu o certificado do SUS do Brasil e isso já era uma sinalização, né, dos níveis, dos critérios rigorosos que o sistema público de saúde e da cobertura vacinal do Brasil tinha para naturalmente fazer um rápido processo de retomada e de reabertura. Perfeitamente, Thales. Já a título de executar o processo de extensão, como é que funciona? Quem é que o estudante deve buscar e como é que ele deve iniciar esse processo? Primeiro, que ele não deve fazer nada de maneira articulada sem a previsibilidade que ele vai querer ficar além dos 90 dias. Ou seja, ele chegou, teve a primeira semana de aula, a segunda semana de aula, adorou, quer ficar um ano. Não pode. Quer dizer, não é que não possa. Malta, nesse aspecto, ela é muito britânica. Ela funciona muito com não gostar de surpresa. Sim. É muito alemã, germânica, uma mentalidade assim de trabalhar com previsibilidade. Então, aquele que vai, ou aquela que vai, tem que ter já a ideia, eu quero ficar ou não quero. Matriculado regularmente, né? Não é ficar ilegalmente não, porque aí ninguém recomenda nada do gênero. Então, é começar a planejar isso. Eu tenho os recursos financeiros para isso, eu tenho vínculo educacional com a universidade, centro de estudo, escola, etc. Pronto. Essa escola, ela tem a delegação por operar justamente toda a parte de tramitação documental para as autoridades migratórias brasileiras, maltesas em território maltês. Maravilha. Então é a própria escola que auxilia o estudante no início desse processo. Exatamente. Perfeito. Então o estudante internacional ele em momento nenhum vai estar desassistido, né? Contanto que ele vá preparado, programado, ele tenha todos os recursos e opere dentro da legalidade, todo o suporte ele vai ter dentro do país para poder operar esse processo. Não tenha dúvida. Agora um dado muito interessante e importante é o seguinte, o Brasil não tem embaixada em Malta. Malta tem embaixada em Brasília, foi ano passado, em junho, na solenidade de abertura, eu estava lá inclusive. Veja, o Brasil não tem embaixada em Malta. A embaixada brasileira em Roma, ela é cumulativa para Malta. O que é que significa isso na prática? Significa dizer que aquele que for brasileiro, estiver em Malta, ele vai ter um suporte meio que remoto do Consulado Geral do Brasil em Roma ou da Embaixada em Roma. Então, não há um sítio diplomático ou consular in loco em Malta para a prestação de assistência imediata, né? O que acaba que muitas vezes a gente aqui no Consulado de Recife acaba fazendo a ponte, embora o nosso foco seja jurisdicionalmente aqui no Nordeste. Então, por isso que eu digo sempre, quando quiser fazer um curso em Malta, é uma riqueza de experiência, é fantástico, mas vá com previsibilidade porque caso você precise do apoio brasileiro, a Embaixada Brasileira está de forma remota.